Olá, um Feliz Natal! Está começando mais um Conversa Pública em clima natalino. Hoje é um dia especial para os cristãos. Porém, o conceito do Natal para muitos está ficando um pouco distante e escondido. Jesus Cristo é um aniversariante e merece toda a nossa atenção. Mas será que o Papai Noel ganhou mais destaque? Será que os shopping centers são mais frequentados que as igrejas? O consumo está ocupando o lugar que antes era destinado à família, união, reflexão, oração e agradecimento? O Natal é uma festa pagã com símbolos proibidos? No programa de hoje conversamos com dois pastores que fazem uma análise sobre este panorama e dão suas opiniões e ideias. Começamos com Vitor Valente, pastor da Primeira Igreja Batista de Copacabana, no Rio de Janeiro. Natal, a própria palavra significa nascimento, né? Então, o Natal cristão, na verdade, é a celebração do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, para os cristãos, especialmente os cristãos evangélicos, né? O Natal é a celebração do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Natal e a celebração do Natal é uma ótima oportunidade onde praticamente o mundo cristão todo está celebrando, as pessoas ficam sensíveis à mensagem do Evangelho. Então, realmente, o período Natal é um dos melhores períodos para se pregar o Evangelho de Cristo, porque todo mundo está ligado no Natal. Então, as igrejas, de um modo geral, a nossa inclusive, usam essa oportunidade para apresentar musicais, apresentar cantatas, apresentarem teatros alusivos ao nascimento de Jesus, sempre com o objetivo de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Historicamente, a gente sabe que o Natal, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, é fato, né? O tempo na Palestina, enfim, todo mundo sabe disso, né? Mas, na verdade, a cristandade, o cristianismo, os cristãos passaram a celebrar nesta data e, desde então, a Igreja do Senhor Jesus Cristo adotou-a como uma data simbólica para a celebração do nascimento de Jesus. Nenhum cristão, quando celebra Natal, imagina que estará celebrando uma festa pagã, como muitos, inclusive, afirmam, não é? De maneira nenhuma. De modo que eu creio que o bônus é muito maior, não é? Então, muitos líderes, até pastores, etc., não é? Trazem essa ideia de que é paganismo. Eu não creio dessa forma, não creio. A igreja já celebra o Natal há anos, não é? E realmente nessa época de Natal o que celebramos é o nascimento do Senhor Jesus Cristo, aproveitando uma data que realmente é uma data histórica, mas eu não vejo como relacionar o Natal com algum tipo de paganismo, de jeito nenhum. E como eu disse, é uma época muito propícia, as pessoas estão muito tocadas, as pessoas estão muito preparadas, os corações estão muito cheios de amor, não é? E aproveitar essa época para levar a mensagem do Evangelho é algo maravilhoso. A questão do presépio, a questão Papai Noel, que não tem nada a ver com uma tradição cristã, e alguns outros símbolos que usamos no Natal, o pinheiro de Natal, todas essas, realmente são símbolos que vêm de fora. É verdade, não há como negar isso e não há como fantasiar em relação a isso. Mas está tão incorporado, não é, a vida cristã, que eu hoje, sinceramente, eu não vejo nenhuma dificuldade. Pelo contrário, eu vejo mais dificuldade quando você se levanta contra essas coisas, quando você começa a levantar questionamentos, colocando, às vezes, até culpa nas pessoas, não é? Porque hoje há realmente pessoas que já não colocam árvore de Natal porque é paganismo, não colocam uma guirlanda porque é outro tipo de paganismo, um presépio que é outro tipo de paganismo, e com isso as pessoas ficam, na verdade, se culpando, os cristãos acabam ficando divididos e a grande celebração do Natal, ela acaba realmente se perdendo. Eu creio que é uma perda muito grande. Então, nós não caminhamos nessa direção, não.
e não sentimos nenhuma dificuldade do ponto de vista espiritual diante de Deus, pensando, será que estamos errando, fazendo algo que desagrade a Deus? Pelo contrário, pelo contrário. Agora, não incentivamos, né? Nós não incentivamos essa questão do Papai Noel, não incentivamos isso não, né? O que incentivamos é Jesus Cristo nascendo em Belém, sendo nosso Senhor e o nosso Salvador. Esta é realmente a grande ênfase, não é? Tudo mais são acessórios e que me parece que o mais importante, por causa desses acessórios, não vamos perder a mensagem mais importante, que é a mensagem realmente do Natal. Nós, na verdade, nos utilizamos disto para levar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que me parece é que a igreja precisa ter esta sabedoria. Ela utiliza tudo isso para levar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dizendo que, na verdade, o verdadeiro Noel é o Senhor Jesus Cristo, que nasceu em Belém, nosso Senhor e Salvador. Biblicamente falando, o que nós temos é os evangelhos falando sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, não é? Essa comemoração ela acaba acontecendo mais tarde na história da igreja cristã, mas na Bíblia nós não temos nenhum texto. Temos os textos do nascimento do Senhor Jesus, a Anunciação, não é? Depois, na história, que os grandes compositores, não é, usaram o Magnificat e outros textos bíblicos, não é? E com o tempo isso foi, então, se tornando uma tradição entre o povo cristão retirado da palavra do Senhor. Mas a Bíblia, o Natal é mais um evento bíblico, como tantos outros na história do Senhor Jesus Cristo. A seguir, o desafio de manter o espírito natalino durante o ano inteiro. Voltamos já. No Natal, comemoramos o nascimento de Jesus, a personificação de todas as qualidades que o ser humano almeja, ou deveria almejar. Nosso símbolo de vários bons sentimentos, como compaixão, generosidade, perdão, paciência, amor, respeito e afetividade, virtudes que são representadas por aquele que nasceu trazendo alegria. Mas como manter isso não só neste período, e sim durante todo o ano? Acompanhe no segundo bloco do Conversa Pública Especial com o pastor Vitor Valente. Há muitas pessoas que criticam o Natal e outras datas, não é? Porque elas se tornaram extremamente comerciais, não é? Ou seja, foram retiradas dessas datas todos os conteúdos bíblicos e espirituais, e isto é verdade, não é? Por isso, nós temos que trazer para o Natal o conteúdo espiritual e levar a pessoa a ter um encontro com Jesus. Porque só tendo o encontro com o Senhor Jesus, a pessoa vai continuar buscando o Senhor, a pessoa vai continuar vivendo essas realidades na vida dela. Então, enquanto o Natal for apenas um evento, enfim, religioso, um evento bonito de se ver, não é? Normalmente acontece isso. Em janeiro, as pessoas já esqueceram, não é? Como outros eventos, como Páscoa, não é? Tem aqueles eventos tão bonitos, e depois que aquilo acaba, as pessoas a esquecem completamente, não é? Mas, ainda assim, nós temos um ganho, que é pelo menos durante algum período as pessoas refletiram e a expectativa é de que essa reflexão de alguns possa levá-los depois a buscarem, a se aprofundarem e conhecerem realmente o Jesus do Natal. No Natal, elas conhecem o Natal de Jesus. O que é necessário depois é elas conhecerem o Jesus do Natal. Esse é o nosso desafio. O mundo ocidental era um mundo cristão. Hoje alguns já chamam de pós-cristão, não é? Mas era uma civilização cristã. E nessa civilização cristã, o Natal ocupava um espaço muito forte, uma tradição realmente tão forte que acontece exatamente isso, não é? Ela afeta
de uma forma geral, todas as pessoas, inclusive pessoas que não se professam como cristãs, elas acabam sendo tocadas pelo Natal. Daí o fato de eu entender que nós não devemos ser contra o Natal, pelo contrário, né? Pelo contrário, aproveitarmos esta oportunidade maravilhosa de levar a mensagem de Cristo a todas as pessoas, porque elas estão com o coração mais sensível. Então, aproveitar esta sensibilidade, eu creio que é uma estratégia de evangelismo. Creio que quem condena, creio que os cristãos que são contra, estão fazendo um desserviço ao Evangelho. Mas aí é uma opinião pessoal. O importante no Natal, embora as pessoas usem os enfeites, esses símbolos, não é, que já foram incorporados, as tradições, as luzes, todas essas questões que criam, na verdade, um ambiente, um clima que é aproveitado por nós para levar a mensagem do Evangelho. Então eu diria a todos os telespectadores que permanecessem tranquilos, não creio que estejam fazendo absolutamente nada errado e contra algum texto da palavra de Deus, porque o Senhor sabe que o grande desejo do nosso coração é, além de celebrarmos o nascimento de Jesus, é levarmos a mensagem do Senhor Jesus. Esse é o nosso grande propósito, não é? Não apenas o Natal de Cristo, mas o Cristo do Natal, e o Natal nos dá essa grande oportunidade. Então o Natal é um tempo de amor, o Natal é um tempo de alegria, não é? Os anjos disseram novas de grande alegria, não é? Novas de grande alegria trazidas pelos anjos. Hoje na cidade de Davi vos nasceu Cristo, o Salvador. Mas o Natal é também um tempo de esperança, não é? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, não é? E na região da luz, então, houve esta esperança maravilhosa. Então, o Natal é um tempo de esperança. E eu creio que pode ser feito esse link, não é? Aproveitar essa esperança que o Natal traz de uma vida melhor, de uma vida transformada, de uma vida com Deus, de um encontro com o Senhor. Aproveitar isso para alavancar um processo de esperança em relação ao próprio país, em relação ao próprio governo, deixarmos de ser tão pessimistas, não é? Porque o Natal é tudo isto, não é? O Natal é o quê? É a vinda de Deus, a intervenção de Deus, a encarnação de Deus num mundo que estava sem esperança, que estava pessimista, que estava em trevas, caminhando para a perdição, e de repente a luz raiou, uma nova esperança surgiu. Não é? Sem querer dizer que o governo, ou esse ou aquele presidente são a esperança, mas o povo ter realmente essa esperança, o sentimento de esperança, eu creio que o Natal traz com certeza a toda a nação brasileira. E eu gostaria, inclusive, de aproveitar essa oportunidade para me dirigir aos telespectadores, para dizer a você que você tenha realmente esperança. Assim como Deus encarnou, Ele veio a esse mundo ser esperança para toda a humanidade, que essa esperança mova você em mais um ano abençoado por Deus, um ano de vitórias para a honra e glória do Senhor, que você levante a sua cabeça, creia que Deus está agindo no nosso meio e que com Cristo nós seremos mais que vencedores. Então, todos vocês, quando lá no dia 24, naquela ceia, antes de começar a ceia, que tal ficarem todos de pé, darem as mãos, orarem, agradecerem a Deus, terem um momento de gratidão ao Senhor, inclusive por essa mesa farta, pelos presentes que temos, mas pelo presente maior que é o Senhor Jesus Cristo. E olha, se você ainda não recebeu esse presente, eu quero convidar você a recebê-lo nesse Natal. Jesus Cristo, o maior presente, o presente de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua família, para os seus amigos, para a nossa nação. Que Deus te abençoe ricamente e um feliz e abençoado Natal para você e toda a sua família. No próximo bloco, uma entrevista com o pastor Fausto Vasconcelos, da Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo. Não perca! Neste último bloco do Conversa Pública de hoje, vamos ouvir as reflexões sobre o sentido do Natal do pastor
Fausto Vasconcelos, da Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo. A história do Natal, para mim, basicamente tem a ver com as Escrituras, não é? Deus se fez homem e habitou entre nós. Isso, ele caminhou conosco, ele falou conosco. Quando eu falo conosco, estou pensando na humanidade, particularmente aqueles que estavam no tempo em que ele caminhou neste mundo. Jesus era o Deus encarnado. Então, o Natal está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A história do Natal é Deus se revelando, tornando-se homem para nos salvar. Estava lendo recentemente uma afirmação do Billy Graham dizendo que o maior feito do mundo não foi o homem ter pisado na lua, mas Deus ter pisado na terra na pessoa de Jesus. Deveria ser. E eu creio que, em teoria, no mínimo, ainda é. E no coração também. Eu digo em teoria porque pode ser que a gente não dê a devida atenção às implicações do Natal. Então, celebra-se o Natal, muita alegria, nas igrejas, muitas decorações, nas famílias, mas a essência do Natal não está na decoração, não está nos banquetes, a essência do Natal está na nossa maneira de relacionamento com Jesus como Deus encarnado. Então, para mim, isso é a essência do Natal hoje. Para mim, eu penso na estrela, entendeu? Porque ela me leva a pensar no céu, ela me leva a pensar no brilho, ela me leva a pensar nos magos, mas ela também me leva a pensar nos pastores, não é? No céu, possivelmente estrelado. Então, para mim, a estrela simboliza bem o Natal. E a luz refulgente, não é? A resplandecente estrela da manhã, para mim, pessoalmente. Tem muita discussão em torno disso. Uma vez eu conversava com uma pessoa, numa viagem que eu fiz a Israel, e judeu, né? Pensava, poxa, mas será que o Natal realmente foi agora em dezembro? Eu estava lá em novembro, né? Ele disse, mas por que não seria? Eu disse, mas rapaz, é gelado aqui. E nós tínhamos tido neve em Jerusalém naquela semana que eu estava lá. Ele disse, mas desde quando os pastores não vão alimentar as suas ovelhas mesmo no inverno? Elas não vão passar fome, elas não vão morrer de fome. Então, ele dizendo que do ponto de vista dele não havia nenhuma contradição em você colocar o Natal em dezembro lá por causa do frio, né? Outros preferem algo parecido ou, digamos assim, próximo de abril, quando a temperatura seria outra, para que as pessoas ficassem no campo, mais uma vez, como foi o caso dos pastores. Para mim, é indiferente a data, desde que seja bem clara a verdade bíblica do nascimento de Jesus. Eu penso assim. Eu creio que desde que você leve em conta o ensinamento bíblico do que o Natal é, por exemplo, paz na terra, sem dúvida alguma, precedida de glória a Deus nas alturas, boa vontade para com todos os homens, a mensagem do Natal já é a festividade do Natal. Muitas vezes a gente para muito em cima de todos os presentes ou de todas as logísticas para a celebração do Natal, das providências, que no dia do Natal está estourado, né? E você não consegue nem celebrar totalmente, porque está muito cansado, foi um mês angustiado e tal. E janeiro, quando bater, né, a fatura dos cartões de crédito, então vai ser outro problema. E você acaba perdendo, digamos assim, toda a mensagem do Natal em cima do corre-corre pelo Natal. Eu entendo que, à luz da palavra de Deus, você está celebrando o Deus feito homem. Para mim isso é fundamental. Eu sempre penso Natal como sendo Emmanuel, Deus conosco, né? Deus que veio aqui para dizer, eu amo vocês. O que vem ao redor disso, para mim, é diferente. Note bem, eu tive uma criação que ela foi mais ou menos por essa linha de pensamento, né? A questão de árvores e simbologias, etc. Agora, eu sinceramente não vejo nenhum problema com isso. Para mim, o que vale é a mensagem do Natal. E se estes símbolos, de alguma forma, evocam essa mensagem, eu não estou preocupado se veio dos romanos ou não. Eu acho que depois de 2000 anos, ou depois de 1500 anos, depois de 1000 anos,
muitas dessas significações originalmente atribuídas a tudo isso já pode ter sido alterado. Então, eu continuo sempre batendo na essência do Natal. A simbologia, para mim, ela vem como um mais ou menos dependendo da pessoa. Eu não tenho problema com isso. Esse é o maior desafio. É o maior desafio. É você terminar dezembro pelo Natal, depois vem um fim de ano, primeiro de ano, e você conseguir levar essa mesma mensagem. Para mim, ela está relacionada diretamente com a nossa comunhão com Deus. Então, na medida em que você se relaciona com Deus feito homem em Cristo Jesus e procura viver uma vida que agrade a Deus e para a glória de Deus, você consegue, durante o ano, a despeito de todas as dificuldades, levar a mensagem do Natal. Mas tem que ser um esforço consciente. Você não pode abandonar nos primeiros 10 dias de janeiro. Bom, agora acabou. Não. Aquela mensagem de Natal, ela vai principalmente pela sua implementação no meu coração, na minha consciência, pelo Espírito Santo que habita em mim. Eu acho que você tem que realmente dizer, eu quero que essa mensagem permaneça comigo e da minha parte eu estarei sujeito ao Espírito Santo para que ele a implemente a cada dia no meu coração. Bem, a partir do momento que Jesus dividiu a história em duas, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, não tem como você evitar isso. Ele realmente, ele veio para marcar, ele veio para dividir a história. E o nascimento dele é celebrado, como você disse, universalmente. Poderá haver restrições para essa celebração por parte de diferentes pessoas, mas ainda assim, mesmo que você não celebre, você vai ver outros celebrando. A celebração, ela é universal mesmo, é geral. Eu creio que ele deve, por exemplo, entre outras coisas, ler as narrativas bíblicas nos evangelhos sobre o nascimento de Jesus, para que o coração dele vá ficando cada vez mais enternecido por essa mensagem, disponibilizado por essa mensagem, aquecido por essa mensagem. A gente não pode entrar no Natal assim, bom, hoje é Natal, vou celebrar, vou chamar os parentes, vou fazer isso, fazer aquilo. Não. Até as igrejas, nos seus cultos, devem preparar as pessoas para isto, orientando o foco das pessoas para a pessoa de Jesus. É um momento assim de, vamos dizer assim, um interlúdio na alma, não é? Em que você está chegando ao final do ano, você faz um balanço do que aconteceu, não apenas do ponto de vista da sua participação na sociedade, mas da sua própria vida pessoal, dos objetivos que você tinha há um ano atrás. Você realmente atingiu os objetivos? Todos eles ou parte deles foi exatamente como você queria? Então, é um momento em que a gente renova muito as esperanças, porque diz, Jesus nasceu, ele não vai nascer de novo, mas o nascimento dele, anualmente sendo celebrado, é como se estivesse acontecendo. Note bem, não está acontecendo, é como se estivesse acontecendo. Como se, mais uma vez, você estivesse diante da manjedoura, não é? Ali em Belém, você vendo o Deus feito homem. Isso renasce dentro da gente uma força muito forte e a esperança muito intensa. Por que é o Natal, senão Deus se reconciliando conosco? Não é? Paulo fala sobre isso, que Deus em Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo. Então, o Natal é reconciliação. Deus se fez carne para nos buscar, entendeu? Eu me lembro de um sermão, muitos anos atrás, do saudoso pastor Dr. Rubens Lopes, intitulado Deus é Alguém. E então ele falou que Jesus era o Deus que se fez alguém, com A minúsculo, para nos conduzir àquele que é alguém com A maiúsculo, para que nós também nos tornássemos alguém. Então é reconciliação. Tenho encontrado muita gente para quem o Natal, digamos, é o dia mais terrível do ano. Uma vez eu conversei com um jovem, ele me disse isso, conversei com ele, era dia 23 de dezembro, ele disse, olha, eu gostaria tanto de dormir amanhã, ou dormir hoje, dia 23, e só acordar dia 26. Aí eu até perguntei para ele, mas por que você vai perder o Natal? Ele disse, é porque Natal é o pior dia do ano. Eu disse, mas como se você vai estar com a sua família? Exatamente por isso. Ele disse, eu não tenho família. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmãos.
mas eu não tenho família. O que eu tenho é todo mundo, um monte de gente que tem o mesmo sobrenome, mas nós não somos uma família. Então, a sua pergunta é muito clara. Ela deveria. Lamentavelmente, para muitas famílias, é um tempo em que as diferenças, ao invés de cessarem, vão até ser exacerbadas, não é? Mas que o Natal, sendo reconciliação, deveria ter uma aplicação imediata na família, como fonte de reconciliação. Na família sendo agora trazida a um maior entendimento pelo amor, isso deveria. Pouco eu mencionei o cântico ou a cantata angelical. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com todos os homens. Para mim, esta sequência é extraordinária. Você não pode ter paz na terra nem boa vontade entre os homens se, em primeiro lugar, não houver glória a Deus. Então, eu convoco você que está comigo neste momento a dar glórias a Deus no Natal. Isto é, a deixar o seu coração se encher da pessoa de Deus, da presença de Deus. Ora, uma vez o coração cheio da presença de Deus, você há de sentir a paz de Deus, que a Bíblia diz que é uma paz que excede todo o entendimento. E um coração que dá glórias a Deus e tem a paz de Deus é um coração que também vai ter boa vontade para com todos os homens, para com as demais pessoas, para com o próximo. Eu desejo para você esse Natal, isto é, um Natal tão cheio de Deus que você sinta paz e boa vontade para com o seu próximo, a começar da sua família. O Conversa Pública de hoje fica por aqui, desejando a todos um Feliz Natal. Amanhã estamos de volta com Boas Novas Brasil. Obrigado pela companhia e até lá.